Noite, meu povo de Deus, boa noite. Estamos aqui fazendo mais outra live, mais outra pregação evangélica, mais outra bênção de Deus. Meu povo, vem assistir a live, meu povo. Vamos assistir a live. Vamos assistir a pregação de Deus, a palavra de Deus. Olha, meu povo. Hoje ligaram para mim, mandaram para mim, dizendo que um pastor está aqui em Juazeiro, debaixo, lá do viaduto, olhando para as barquinhas, passando fome, encostado lá, ninguém liga para ele. Se vocês puderem dar uma ajudada nesse pastor, vão, povo de Deus. Porque se a pessoa está passando isso, é porque alguma coisa errada fez para Deus. Alguma coisa que não é agradável a Deus. Se prepare, gente. É isso que eu tenho medo. Com Deus não se brinca. Não é chegar a dizer, estou pregando o evangelho, fazendo aquele zoada e mentir. A igreja pentecostal, a voz de Deus que liberta, o apóstolo Fernando, presidente, e a vice-presidente Simone Cordeiro de Farias. Estamos pedindo a vocês, esclarecidamente, assista essa live. Estamos em guerra. O Brasil todo está em guerra. O mundo está em guerra. Hoje eu estava vendo, meu povo de Deus, meu povo amado, a Venezuela, a fronteira da Venezuela com o Brasil está toda protegida pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Nem entra e nem sai, fechou. Até o povo da Venezuela botaram para fora e prenderam lá. Lá não entra mais ninguém da Venezuela e nem sai. O bicho pegou. Não quiseram? Não quiseram? Agora aguenta as pancadas. Olha, o livro de Levítico. Vocês sabem o que é Levítico? Levítico é uma tribo. Das 12 tribos. A Levítico foi tirada para adorar a Deus. E as outras 11 tribos ficou para guerrilhar com Deus. Quando ele diz, se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado, olha aí, ó. Presta atenção, viu? Se qualquer pessoa do povo da terra cometer pecado involuntário por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse e se tornar culpado, olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Pastores, vocês não brincam. Missionário, vocês não brincam. Não brinca, porque vai pro pé da ponte mesmo. Ou se o pecado em que ela caiu lhe for mortificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito. Pelo pecado que cometeu, pora a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal no lugar do holocausto. Então os sacerdotes com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta
e o porá sobre o chifre do altar do holocausto. Todo restante do sangue derramará na base do altar. Tirar toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote será expiação. Que tem muita gente aí, meus irmãos, que estão brincando com Deus. Estão brincando com Deus. Estão pensando que isso que eu estou pregando aqui, que eu estou falando aqui, é porque eu quero, porque é bondade para mim. Não é. Quando ele diz, pela pessoa e o pecado lhe será perdoado. Mas se trouxerem uma cordeira como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito para a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará o animal como oferta pelo pecado, no lugar onde são mortos os animais, oferecido em holocausto. Oferecido em quê? Em holocausto. Vocês pensam que Deus anda perdoando ninguém fácil? Não apronte com Deus. Não pense de aprontar com Deus e você dizer só é Deus, me desculpe e me perdoe. Não. Você vai pagar você, e se tiver família, vai pagar você e sua família. Porque Deus vai cobrar. Então o sacerdote com o dedo pegará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre o chifre do altar do holocausto. Todo o restante do sangue derramará na base do altar. Sacerdote tirará toda a gordura, como se tirar a gordura do cordeiro, do sacrifício pacífico, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim os sacerdotes, por essas pessoas, fará expiação do pecado que ele cometeu e o pecado que lhe será perdoado. Olha, gente, eu tenho muita pena de muita gente. Tenho, compadre, porque eu acho que ninguém é burro. Ninguém é burro. Você vê ser pregado o evangelho como está sendo pregado e você levar as coisas na brincadeira. Prometer as coisas a Deus, não cumprir. Ser falso, mentir. Tudo isso, Deus se abolima da pessoa. Não quer conversar com aquela pessoa. E aquela pessoa vai pagar um grande preço. Caso em que é preciso oferecer sacrifício. Casos em que é preciso oferecer sacrifício. Se alguém pecar porque sendo testemunho de um fato que viu ou ficou sabendo e não o quis revelar, mesmo sobre ameaça de maldição, essa pessoa levará a sua indignidade. Quer dizer, você sabe do caso
e não conta. Esse caso, você vai pagar um preço. Se alguém tocar em alguma coisa impura, presta atenção, viu? Olha aqui, ó, isso. Se alguém tocar em alguma coisa impura, como um cadáver de um animal impuro, seja de um animal selvagem, de um animal doméstico ou de um animal que seja pela mão, ainda que não se dê conta disso, se tornar impuro, então será culpado. Quer dizer, você não pode tocar em animais que morreu, nem gente também. Se tocar a impureza de uma pessoa, seja qual for a impureza, com que se faça impuro, não se der conta disso, mas ficar sabendo, depois será desculpado. Quer dizer, a Bíblia fala, se você, vou falar, não quero nem saber, se você toca numa mulher menstruada, ela está impura. Você fica impuro. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa, ou boa, seja o que for, que alguém pronuncie de forma precipitada, com juramento, ela não se der conta disso, mas fica sabendo depois, culpado será em uma destas coisas. Quer dizer, você não pode saber de nada coisa errada, você tem que o quê? Falar. Senão você fica com o mesmo erro. Quem for culpado em uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado nindo, uma cordeira, uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por essas pessoas, fará a expiação do seu pecado. Então, silêncio, meninas, aí. Por favor. Respeito. Criança não, ela é uma criança. Falta de respeito. Aqui é ao vivo, minha gente. Nós estamos aqui ao vivo. Eu estou fazendo dentro da minha casa. Eu não estou fazendo lá de fora, nem me escondendo. É ao vivo. Estou fazendo sério. Eu não estou brincando. Não é brincadeira o que eu estou fazendo. É coisa séria. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará o Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado, que cometeu 2 rolinhas, olha aí, 2 rolinhas, 2 pombinhas, ou uma oferta pelo pecado, e outro como holocausto. Entregará as 2 aves ao sacerdote, que primeiro oferecerá a ave, que é oferta pelo pecado. E o sacerdote trocará a cabeça da ave, sem separar do pescoço.
e do sangue. Venha para cá, moça, assistir. Da oferta pelo pecado, expingirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fará correr na base do altar. E a oferta pelo pecado de outra ave fará um holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote, por essas pessoas, fará a oferta pelo pecado que ela cometeu, e pecado lhe será perdoado. Olha, gente, essa leitura ela é muito complicada, mas nós não podemos pular. Se nós estamos lendo a Bíblia toda, tem que ler tudo. Não pode passar de passagem para passagem, como eles fazem por aí. Porém, se as suas posses não lhe permitir trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhas, entre essas pessoas que pecou contra por sua oferta, 2 litros de milho, farinha como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre a oferta, a farinha, nem lhe porá em incenso, pois é oferta pelo pecado. Traga ela, irmã, que não é ela aí não. Entregará a oferta aos sacerdotes, e os sacerdotes pecará um pombinho de farinha como poço memorial, e queimará sobre o altar em cinza das ofertas queimadas ao Senhor. E a oferta pelo pecado, assim sacerdote por essa pessoa fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e o pecado lhe será perdoado, e o restante da farinha será dos sacerdotes, como no caso da oferta de cereais. Olha, gente, isso aqui tudo aconteceu. Isso aqui foi do povo de Deus, do povo das tribos. O sacrifício pelo sacrilégio. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer ofensa e pecar de forma involuntária nas coisas sagradas do Senhor, trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a avaliação, em prata, segundo o peso padrão do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto e o dará aos sacerdotes. Assim os sacerdotes, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por essas pessoas, e o pecado lhe será perdoado. Olha, gente, Deus, para você perdoar um pecado seu, você tem que pagar um preço. Não é dizer, eu peço perdão a Deus e Deus vai me perdoar. Não. Não é assim mesmo. Sacrifício pelo pecado involuntários. Quer dizer,
O pecado é de carregar uma turma, mas só um pecou. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos, olha, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não tenha se dado conta disso, será culpado mesmo assim e levará a sua iniquidade. E o rebanho trará aos sacerdotes um carneiro sem defeito, conforme a avaliação feita para a oferta pela culpa. E os sacerdotes por essa pessoa fará inspeção no que se refere ao erro que de forma involuntária cometeu, e lhe será perdoado oferta pela culpa, certamente se tornará culpado diante do Senhor. Está vendo aí como é complicado, gente? Não é fácil servir a Deus, como eles dizem aí, não. O sacrifício pelo pecado. Capítulo 6. Voluntários. O Senhor falou a Moisés dizendo, ó, tudo quem falou a Deus foi quem? Quem falou a Moisés? Deus. Se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, contra Deus, viu? Não é contra ninguém da terra, não, é contra Deus. Negando ao seu próximo, ó, se você nega que não serve a Deus ao seu próximo, você está o quê? Pecando. Que este lhe deu um depósito, ou como perdoou, ou se rouba, ou tiver usado de extorsão para com seu próximo, ou se tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento, que achou ou fazer alguma outra coisa, de todos que se costuma pecar, será, pois que tenho pecado e ficado culpado, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou depositou, que lhe foi dado, ou perdoado, que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, restituindo por intermédio, isso ainda acrescentará a quinta parte entre aquele a quem pertence, no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Por essa oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para oferta pela culpa, e terá o carneiro aos sacerdotes, e o sacerdote fará inspeção por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer essas coisas que fez, que tornou culpado. Olha, gente, você diz a Deus, você diz a pessoa, eu não sirvo a Deus, eu não frequento a Deus, não é a igreja não, é a Deus. O que é que você está fazendo? Você está pecando. E um pecado gravíssimo. Porque você está pecando a Deus. Você não está pecando ao homem, nem a outra coisa. Você está pecando a quem, meus irmãos, lá do outro lado? A Deus.
quando ele diz, a lei, olha, a lei a respeito do holocausto. O Senhor disse a Moisés, vê quem foi que chegou a fogo. Ordenei a Arão, olha, ordenei a Arão e aos seus filhos, dizendo, esta é a lei, olha, a respeito do holocausto. O holocausto ficará sobre as brasas do altar, e toda a noite até pela manhã é fogo do altar, nunca poderá ser apagado. Está vendo aí? Vocês estão vendo que a coisa de Deus não é brincadeira. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, os calces de linho sobre a pele. Nenhuma levantará cinza quando o fogo o vir consumido. O holocausto sobre o altar colegará ao lado do altar, depois de expirar as suas vestes. Porá outra roupa e levará a cinza para fora do altar, do arraial, e um lugar puro. Quer dizer, tem que botar aquela cinza no lugar o quê? Puro, que nunca houve nada de errado. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve se apagará. O sacerdote acenderá lenha no altar. Cada manhã sobre ele porá em ordem o holocausto. Sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, e o fogo queimará continuamente sobre o altar, e não deve se apagar. Então, tudo isso é lei. Agora nós vamos para a lei a respeito da oferta de cereais. Tudo de Deus, ele criou o quê? Uma lei. Aí vai vir lei, na frente já vai vir a lei da oferta consagrada dos sacerdotes. Aí vem a lei do respeito da oferta pelo pecado. Aí vem a lei a respeito da oferta pela culpa. Mas tudo isso vai mudando. Agora para frente é que a Bíblia vai começar a falar com vocês as coisas mudando, o sistema da pregação, o sistema da vida espiritual na Bíblia, meus irmãos, que estão lá fora, vocês não entendem. Vocês não vão entender nunca. Ninguém vai entender a Bíblia se ele não ler toda a Bíblia, se ele não procurar ver a Bíblia toda. Sabe quantas vezes ele vai ler, ele vai entender? Nenhuma. Vamos fazer uma oração, feche os olhos, vamos orar, cada um pela gente. Oração pelos outros, sem seguir pela gente, não. Ela quase não tem efeito. Senhor, Deus de Israel, eu estou aqui, Senhor, mais um dia, pregando o teu evangelho, pregando, Senhor, a tua lei, jejuando 24 horas por dia, fazendo esse sacrifício, Senhor, desde 60 dias até o dia 31 de dezembro. Para Deus abençoar cada um da gente. Deus recebe
Espírito que desceu em Arão, em Moisés, é espírito de sabedoria, como o Senhor diz. Foi que Elias pediu a Deus sabedoria. Orava pedindo sabedoria. E eu estou pedindo sabedoria a Deus. Para você, meus irmãos, escute essas orações, essas súplicas maravilhosas que é de Deus. Em nome de Jesus. Diga amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Por nós cada dia dais hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória. Para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Cadê que o bebê?